Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Festa da Firma Podcast, que hoje recebe ele, que nos últimos anos produziu, dirigiu muitas séries e filmes. E você também tem que fazer o jogo das trocas, eu sempre chamo. Então o diretor tem que chegar com o produtor e dizer, bom, eu quero muito fazer essa cena e eu preciso desse helicóptero. E não posso perder esse helicóptero. Ok, então o que você abre mão de quê? Então, olha, daquela outra cena que eu tenho ali, 50 figurantes, tira e eu faço sem figurante nenhum. Aí foi que fazer a troca. O que é mais importante pro roteiro? O que é mais importante pro roteiro e pra história. Eu converso com o produtor, showrunner e diretor João Daniel. Muito prazer, eu sou o PJ Neto. Muito prazer. CEO da PJ Group e agora podcaster aqui do nosso programa. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado. Para começar, o que é que dá mais trabalho e o que é que você gosta mais? De um curta ou de um longa? Prefiro um longa. Eu também. O meu longa. Me diz uma coisa, como é que começou, João? Basta só mais um pouquinho para cá, porque eu sou manobrista de cabeça aqui na entrevista, que eu tenho que ficar olhando para a câmera, para as perguntas aqui e improvisar também. Como é que começou a sua trajetória na indústria da produção audiovisual? Houve algum momento ou projeto específico que foi para você um divisor de águas? O meu começo foi na publicidade. Então, eu dirigi muitos comerciais de televisão, ganhei um monte de prêmios em Cannes e tal. Isso foi realmente que me motivou a realmente ingressar no mundo do entretenimento. A minha origem foi como assistente de direção, em cinema e tal, e fui fazer publicidade, e aí voltei assumindo realmente o papel, fazendo curtas, e depois parti para fazer realmente séries e longas. Você sempre foi esse cara low profile, gosta de ficar por trás, ou às vezes prefere ficar na frente das câmeras? Eu sou mais low profile mesmo. Até brigam muito comigo que eu tinha que aparecer mais, falar mais e tal, mas eu sempre procurei ficar mais atrás das câmeras e deixando que os filmes falassem por mim. Tá. Na família, tem alguém que está seguindo esse seu caminho? Meu filho. Como chama ele? Michel Tikomirov. É? Ah, esse seu sobrenome aqui é um sobrenome complicado. Parece, mas não é tão. Tikomirov. Tikomirov. É russo? Isso. Russo, legal. Quando você, João, escolheu essa profissão, alguém te avisou que as noites de sono iam ser itens de luxo ou foi uma surpresa para você? Não, sempre. Eu quase que nasci numa sala de projeção, porque meu pai trabalhou também no cinema, porque meu pai foi ele foi diretor administrativo da Universal Pictures, durante 30 anos. Então, eu fui temporão, eu tinha 50 anos quando eu nasci, então já comecei vendo filmes chegando na cabine de projeção da Universal, e eu ficava vendo com o projecionista os filmes que vinham dos Estados Unidos. Então, eu já tinha lido tudo sobre livros sobre cinema, desde garoto. Então, eu saí da adolescência já no cinema. Então, eu carreguei lá. Você é aquele cara que pisou no chão da fábrica, da indústria, isso, né? Exatamente. Já é cinéfilo desde bebezinho. Desde bebê. Isso é um gosto da família. Eu adotei esse gosto, talvez inspirado um pouco no meu pai, porque trazia os filmes, eu ficava vendo e aquilo me encantou. Eu já, com 6 anos de idade, escrevia direção João Daniel no quadro negro. Ainda usava esse quadro negro na época, né? Giz. Qual o filme que te marcou? Marcou na infância? O filme que te marcou, que você produziu, que fez sucesso, ou aquele que também não foi um sucesso? Quais filmes marcaram a sua trajetória? Olha, são vários, é difícil. Eu vou tentar citar pelo menos 2 momentos completamente distintos, né? Tanto os filmes do Hitchcock, que eu era apaixonado, Alfred Hitchcock. Então tinha Os Pássaros, foi um filme que me impressionou muito. Antes tinha o Psicose, mas Os Pássaros me impressionou muito. Eu era muito garoto quando eu vi e tal. Inclusive era produzido pela Universal, pela empresa que meu pai trabalhava. E aí depois eu fui ver o 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, que é uma obra-prima. Kubrick é do Laranja Mecânica, sensacional. Laranja Mecânica, que foi outro fantástico. Então, Stanley Kubrick também foi Então, eu posso citar assim, esses dois como os que me deram essa grande motivação do encantamento pela 7ª arte, que é o cinema. Tá, e aí, depois, o filme que você fez, você falou, esse é o meu filho pródigo, esse é o melhor, esse é o meu carro-chefe. Tem um que te marcou, ou alguns que te marcaram? Eu acho que eu posso citar o Besouro
como um filme que eu tenho um carinho muito especial por ele. Além de ter sido um filme que era um desafio muito grande, que eu fiz com um gênero e uma maneira de fazer que era muito inédito no Brasil. Na época, eu lembro que o Babenco, Hector Babenco, falecido, quando assistiu o filme, ele foi ver lá na cabine comigo, e ele saiu e disse, você é um louco, você é um louco. Ele era argentino, né? Tinha esse sotaque. Como você faz um filme desse? Isso nunca foi feito, como você tá... Ele ficou fascinado pelo filme. E vários outros, Cacá Diegues, vários... Os grandes diretores, né? Arnaldo Jabor, cinema nacional também. Todos esses foram muito, assim, foi um filme que marcou porque ele era muito diferenciado, vamos dizer assim. Além de ter sido uma trajetória de prêmios muito importante. Ganhei prêmios do mundo inteiro com esse filme e até hoje ele é falado e é pedido. Você British Film Institute lá da Grã-Bretanha, há 3 anos atrás, me pediu o filme para uma sessão especial em Londres do filme. Eu não tinha contato com ninguém, não teve assessoria minha nenhuma para isso, e saiu lá, matéria no The Times e tal. Quer dizer, é um filme que até hoje ele continua sendo usado e exibido no mundo inteiro. Na produção, João Daniel, quando o orçamento começa a ficar apertado ali, qual é o bordão favorito? Vamos dar um jeito. Liga pro contador ou você deixa tudo assim, ó, vou jogar pra cima nas mãos do divino. Como é que você faz quando aperta o orçamento? É difícil fazer cinema nacional quando a grana é curta? Sempre é difícil e sempre a grana é curta. E então... aí vale o talento? E aí é o talento, e você também tem que fazer o jogo das trocas, que eu sempre chamo. Então o diretor tem que chegar com o produtor e dizer, bom, eu quero muito fazer essa cena e eu preciso desse helicóptero. E não posso perder esse helicóptero. Ok, então o que você abre mão de quê? Então, olha, daquela outra cena que eu tenho ali, 50 figurantes, tira e eu faço sem figurante nenhum. Aí foi que fazer a troca. O que é mais importante pro roteiro? O que é mais importante pro roteiro e pra história. Então, esse jogo da troca, o diretor com o produtor tem que fazer o tempo todo. Nunca deixa de ter troca. Você jamais vai conseguir fazer com tudo que você gostaria. Não tem jeito, nunca consegue. Ô, João, e quando passa assim do orçamento, quem é que banca? É você do seu bolso? Quem é que ajuda para complementar? Porque às vezes tem que parar a produção do filme porque não tem verba. E aí? Como é que faz? Quem banca? Aí o produtor é que banca. Na verdade, o produtor que banca. Se por acaso tivesse sendo feito um projeto com... Como chamam hoje de original, quer dizer, em que tudo é pago, tudo é comprado por uma plataforma de streaming, né? As Netflix da vida e tudo. E que você, então tem eles que adquirem toda a autoria, você fica sem direito nenhum, também de propriedade nenhum. Você vende a sua alma ali para eles. Mas quando é assim, você vira quase que um prestador de serviço apenas. Sendo assim, quando você vai estourar, mas desde que seja por alguma coisa em benefício, ou por algum acidente, ou por um benefício da obra, e sendo justificado, aí a empresa assume esse prejuízo, essa verba extra que teria a produção. Mas isso só nesses casos. Bom, para assumir aqui a vaga de CEO na PJ Group, na minha empresa, tem que ser bom com financeiro, tem que ser bom de orçamento. Eu estou me esforçando para ver se te agrada, viu? Você é bom de cálculos, você é bom de conta, você é mais um cara artístico do que um cara com matemática, com números. Você é mais exatas ou é mais humanas? Eu sou humanas com exatas. Eu sempre procuro o melhor, mas sempre sem deixar de pensar de que eu tenho que dar resultado. Isto é, eu não posso estourar no orçamento. Então, eu tenho que fazer sempre dentro de um custo. Por isso que eu falei do jogo da troca. É uma coisa que você vai habituando a trocar, a abrir mão de uma coisa para não perder a outra. Então, entendi. Esse tipo de postura eu sempre procurei ter na minha vida profissional. Qual foi a cena mais cara que você filmou e que, no fim, acabou sendo cortada? Olha, teve só um caso que eu lembro, até do Besouro, né? O Besouro teve a cena mais cara, que foi aquele dos orixás voando. Eu trouxe uma equipe da China, os maiores, aqueles mesmos que fizeram o Tigre e o Dragão, fizeram o Kill Bill. Então, essa equipe, que fizeram 5 chineses, vieram para fazer todas as cenas de coreografia de ação. Que eu queria fazer ação que no Brasil não estava ainda habituado a fazer. Você pegou o chinês porque era mais barato ou porque não, eles têm inteligência artificial melhor? Porque eles são os melhores. Você vê que Tarantino dos Estados Unidos chamou eles para fazer o Kill Bill lá nos Estados Unidos, né? Então, eles são feras mesmo. Então, essa era uma coisa que eu sabia que eu não queria abrir mão, que eu queria fazer realmente uma cenas de coreografia de capoeira mais fantástica, menos realista, né? Porque o filme é uma mistura de fantasia e realidade, então eu não queria perder eles. Então, as cenas com eles e de ação, que tinha cabos,
gigantes, puxando um personagem, que era o Exu, que dava uma cambalhota e parava no topo do prédio, no topo, desculpe, da casa. Então, todo esse tipo de coisa foram cenas complicadas, complexas e caras, né? Então, esse tipo de coisa a gente não abre mão. Porém, teve uma cena no próprio Besouro, no filme Besouro, em que eu fiz toda uma cena com um personagem. Era um personagem da cidade, como se fosse, né? A gente pegou esse ator do próprio, lá mesmo, foi na Bahia que eu rodei. Na Bahia, trouxe ele e tal, fizemos a cena. Na hora da montagem, né? Eu, como diretor, fui vendo a cena e o montador disse assim, João, eu acho que não precisamos dessa cena. Ela tá sobrando aqui. Dá uma olhada sem ela. Aí eu olhei assim, pior que tava melhor mesmo, né? Deu mais ritmo. Aí eu falei, putz, deu mais ritmo e ela tava sobrando, né? Dentro do contexto. Isso acontece na edição também. Você salva essa cena pra você deixa gravada ou você deleta da sua vida? Não, eu deleto da vida, porque não adianta ficar com saudosismo pra uma cena que você não vai usar nunca, Perfeito. né? Aí o que eu fiz? A gente, vamos tirar e tal. Só que tivemos a pré-estreia na Bahia, que foi monumental, lotado o cinema, fila na porta enorme, tá lá. E claro, o elenco que participou foi lá. Então, o ator que fez esse personagem foi com a família toda e não foi avisado a ele, eu também esqueci, que a cena dele tinha sido cortada. Então você imagina a situação constrangedora. Isso acontece muito. Cinema. Deixa eu falar uma coisa, às vezes o cara, vou falar aqui pra essa câmera, isso acontece muito. Às vezes o cara nunca fez uma série como ator, nunca fez uma novela, nunca fez um filme, e é oportunidade. Aí ele tem uma fala tipo, pode entrar, senhora. Ele fala, que é um começo, ele tá começando bem, porque tem gente que começa sendo figurante, é digno, vai aprender ali. Mas você imagina, ele fala, vamos pra estreia que eu vou aparecer e eu tenho uma fala. Aí chega lá, calhou que é a cena que foi cortada. Exatamente. É constrangedor. Já aconteceu muitas vezes? Não, poucas vezes. Mas essa vez eu lembro que foi doído, porque foi com a família toda. E depois, quando eu tô saindo, ele veio pra mim e disse, ô, João, e eu não sabia o que falar com ele. Fiquei olhando assim e tal. Aí eu só fiz assim, desculpe, aqui na edição e tal. Você é muito bom, mas assim... Lembre-se que não foi só você, tinham mais 30 figurantes, 4 atores, e aí exatamente. Cortamos a cena e eu perdi nessa cena R$1 milhão. O cara fica menos mal, né? Agora, você é um cara bem-humorado, queria saber sobre a comédia. Se você fosse escrever uma comédia sobre a sua carreira, qual seria o título? É difícil? Pergunta assim, né? Difícil, viu? O Galã. Já que é pra fazer piada, vamos fazer, né? O Galã. Também serviria pra mim, né? Com certeza, modéstia à parte. Bom, e você começou a dirigir com quantos anos? Você começou de baixo. Mas qual foi a tua primeira direção que se assinou? Diretor. Foi com 20 anos de idade, que eu estava fazendo curta-metragem, das 21, para ser mais preciso. 21 anos. Eu estava fazendo um curta-metragem chamado Rugas, e foi premiado no Festival de Curta, na época, e foi minha primeira experiência dirigindo. Aí depois comecei a dirigir outros curtas, e no paralelo comecei a dirigir comerciais, também com 21 anos. Muito jovem, né? Muito jovem. Sou muito jovem. Aí foi quando deu certo também na publicidade e tal, os comerciais, comecei a ser chamado por várias agências, e, enfim, acabei largando a área do cinema a partir dos curtas. Fui fazer publicidade durante muitos anos, né? Aí foi aquele sucesso, um monte de prêmios, não sei o quê, e você acaba ficando. E por outro lado, também o dinheiro na publicidade na época dava muito mais do que o cinema. Muito maior. Hoje já não tá mais assim, mas na época era muito bom. E eu tava também começando a minha vida e tal. Falei, puxa, nada melhor do que eu ter um pouquinho de conforto. Perfeito, né? perfeito. Então foi assim, também a escolha minha foi também função disso, foram as duas coisas. E a publicidade também me deu o que a gente chamaria, o Gilberto de chamar de régua e compasso, né? Quer dizer, eu aprendi muito na publicidade pela velocidade, pela síntese da mensagem, pelo cuidado estético, então você tinha, sabe, todo um refinamento em que a publicidade estava dando muito. Isso não é só no cinema brasileiro, não. No mundo inteiro, grandes diretores vieram da publicidade, inclusive Ridley Scott, né? Então você tem grandes exemplos que a publicidade te dá esse exercício, a rapidez que você faz, a quantidade de projetos, os diferentes estilos, e você vai dominando esse aspecto todo da síntese e da técnica. E aí depois você vai entrando, evidentemente, na dramaturgia e tudo que aí já... Ô, João, agora na sua opinião, qual foi o melhor filme nacional de todos os tempos que você acha que deveria ter ganho o Oscar? Você não vai falar? Eu poderia falar... Pode falar também. Não, mas jamais falaria o meu. Eu talvez falasse Central do Brasil.
Eu acho que todo mundo. Porque você falou que poderia ter ganho o Oscar. Porque existem certos filmes que não têm características para ganhar Oscar. Oscar tem um ingrediente comercial por trás que é muito importante. E para isso você consegue colocar naquele filme mais possibilidades de ser um ganhador na academia de Oscar. Então, o Central do Brasil, ele tem os ingredientes, tinha, né, os ingredientes suficientes para ganhar o prêmio de melhor filme estrangeiro da Academia, Central do Brasil. Como também, de certa forma, o próprio Cidade de Deus também teria possibilidade. Eu ia falar isso também. Então, acho que são filmes que têm essa, além de serem artisticamente excelentes e tal, mas eles tinham características que cativam os membros da Academia de Oscar, na minha opinião. E agora, tem um filme histórico, um clássico brasileiro, que é Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Eu queria lembrar do Glauber Rocha, grande baiano, diretor. Esse era gênio. Esse é um dos grandes filmes, Terra em Trânsito também, mas são os dois grandes filmes dele, mas que não tinham característica para ganhar Oscar, por exemplo. Mas são filmes que têm uma potência autoral, uma narrativa, enfim, um encantamento que, para a época, foi muito importante. Eu acho que, comparando de novo por causa desses filmes, e dizer por que eles não ganharam, ou não, né? No Cidade de Deus chegou a ter nominações, 4, inclusive, de áreas técnicas, mas não ganhou. A questão, aí vem um dado complicado. O lobby dentro da academia é fundamental. Tá. E os americanos, ou mesmo estrangeiros, alguns, por exemplo, cinema italiano, o próprio cinema argentino soube fazer isso muito bem, quer dizer, consegue usar agentes e influenciadores, vamos dizer assim, de membros da academia, que provocam e chamam mais atenção pro filme poder ter chance de ganhar. Ele vai ganhar se tiver qualidade, mas ele tem que chamar a atenção para o membro, para concorrer, olhar para concorrer, exatamente. Por exemplo, estar ali e depois para ele tentar ser um vencedor. Tem que ser visto. Tem que ser visto. Por isso que a importância, na minha opinião, das redes sociais. Isso. Porque também, se você pega o pessoal do cinema, começa a usar mais as redes sociais e começa a disparar aí no TikTok, ou no Instagram, no Reels e tal, sim, alguém vai ver e vai chegar a alguém lá do Oscar. Mas como é que você vê, por exemplo, o impacto da tecnologia e das plataformas de streaming na produção de conteúdo? Tipo, inteligência artificial. Como é que você vê? Olha, eu fiz até um longa agora, que foi lançado esse ano, aliás, foi lançado mês passado, que chama-se Perfecta, né, uma aventura da Escola de Gênesis, foi inspirada na série que a Mixer produziu para o Globo e Globoplay, Escola de Gênesis, 6 temporadas, exportada para 80 países, né? Então foi muito sucesso a série. E o filme, eu conto que o vilão da história, inicialmente, é a inteligência artificial, é um robô que começa a dominar os outros, e é um parque temático que existe, um personagem muito divertido, com o Rômulo Estrela fazendo o protagonista. Grande Rômulo Estrela, maranhense, bom ator. Maravilhoso ele. Galã. Galã e uma pessoa extraordinária. Nossa, incrível, eu adorei trabalhar com ele. E, então, por exemplo, ali a gente fala muito disso. E aí entra a discussão. O lado interessante é que o filme, inclusive, tem essa metáfora e esse olhar, é que a tecnologia e a inteligência artificial, no filme, o que sobra é dizer assim, a gente precisa deles como aliados e não como inimigos. Quer dizer, apesar dele inicialmente virar um vilão, ele começa como vilão, depois tem a virada no filme e você começa a ver que, de fato, se você usar isso pro bem, ele vai ajudar ao ser humano. Então, tem que olhar para a tecnologia, a inteligência artificial, de uma maneira diferente, como aliados e não como inimigos. João, agora vamos para uma dinâmica enviada pelo meu RH, vulgo Vidas. Aliás, na sua opinião, João, qual seria o nome ideal para um RH de uma empresa? O nome ideal... Para o RH, porque RH, recursos humanos. Aqui a gente já usou Vidas, People, enfim... Porque fica tudo muito igual, né? Porque parece que RH é uma coisa triste. Quando você é chamado ao RH, parece que vou te mandar embora. Nunca te chamam ao RH para te dar momento. Verdade. Ou você chega para ser contratado, aí você passa lá 3, 4 anos sem comparecer, e do nada te chamam. Ninguém te chama pro RH para aumentar o seu salário. Então, pensando aí na criatividade, qual seria um nome ideal para uma empresa como a minha ou a sua empresa? O que é que vocês substituem? No divã. No divã. Porque uma conversa quase com um psicólogo. No divã. E uma conversa o cara prepara a cabeça dele para mandá-lo embora. Pro bem e pro mal. Né? Ou para diminuir o seu salário. Por exemplo. Eu fico imaginando essas emissoras de TV, quando está em fase de renovação de contrato, que o cara ganha como apresentador lá 1 milhão. Eu fico imaginando quem é que vai dar a notícia. Olha,
O mercado tá difícil, né? Você há 4 anos ganha 1 milhão, tem mais o merchandise, tem a publicidade que você faz, que a gente permite, mas não vai dar para pagar mais 1 milhão. O cara achando que vai ter lá, vamos tirar 7%, 10%, não, a gente vai te pagar agora 400 mil. Aí quebrou. Porque ser rico não é quanto você ganha, sim quanto você consome, quanto você gasta, né? Pra você, como é que é isso? Quando você tem que chamar um funcionário teu pra dar essa notícia, olha, você tá ganhando muito, peguei um cara da China, tá aprendendo a falar português, tá me ensinando mandarim e não vai dar pra você continuar aqui com esse salário. Como é que você diz isso? Quer dizer, primeiro eu não baixaria nunca o salário de ninguém, porque além de não poder, mais, eu não faria. Você é mais razão ou mais coração? Eu sou as duas coisas. Eu tenho o lado meu razão e o lado coração. Então, a gente tem que ser o mais honesto possível com as pessoas. Então, chegar para a pessoa e dizer, olha, infelizmente, eu não estou conseguindo manter você com esse padrão que eu sei que você merece. Entendeu? Acho que a primeira palavra que você tem que falar. Primeiro elogio, depois bate. E é porque, no fundo, pode ser, muitas vezes é isso mesmo. Você merece, mas eu não consigo mais continuar com esse. E eu vou precisar buscar uma opção mais simples, que não esteja tão preparado quanto você, mas como eu estou nesse momento preparado para receber. Então, infelizmente, eu não vou conseguir manter você, mas você. Quero desejar toda boa sorte, segue sua jornada, conte comigo para o que quiserem falar sobre você e tal. Acho que você tem que, né, como eu faria. Mas agora, eu quero que você haja com a sua razão. Porque é uma dinâmica de emprego. Você está preparado? Totalmente preparado. Até porque na Mixer, na nossa empresa, que apesar de ter 60 funcionários, para cada projeto que a gente faz, a gente contrata de 200 a 300 novos funcionários para aquele projeto. E dependendo do projeto, são projetos que ficam 1, 2, 3 anos. Aquela série que fizemos na Escola de Engenheiros, por exemplo, foram 3 anos de trabalho. Minha filha assistiu Dudinha. Muito bom. Então, eu estou muito preparado para trabalhar em empresas maiores. Eu quero convencer você de que eu sou o ideal para você, tá? Para você ser o CEO, né? E quando você consegue fazer uma amostragem, porque pensa assim, o que eu fiz até hoje foi uma amostragem do que eu seria capaz numa empresa com tantos milhares de funcionários como a sua. Então, pode retirar-se tranquilamente que eu posso ficar como CEO do seu tranquilamente. Então vamos agora. Se fosse você, eu me contrataria, entendeu? Vamos saber agora. Então, chegamos agora à nossa dinâmica de emprego. Com o João Daniel, diretor, produtor executivo, um cara que está há muitos anos aí no audiovisual. João, preste atenção, por gentileza. Você e eu estamos trabalhando numa padoca, a PJ Bakery. Você cuida dos pães e dos doces e eu, logicamente, cuido da grana no caixa. Temos nas mãos uma balança para pesar frios, uma fita VHS do filme De Volta para o Futuro e um sonho recheado com doce de leite. Atenção para as perguntas. O que pesa mais, João, para você na escolha de uma equipe? Talento, disposição ou experiência? Dependendo da função da equipe. Dependendo da função, é a experiência. Primeira coisa que eu peso é a experiência. Porque você trabalhar com pessoas despreparadas e inexperientes pode causar um prejuízo não somente para o trabalho dela, mas para toda a equipe, né? Quais funções? A função, por exemplo, até a mais simples, assistente de direção, técnico de som direto, assistente de produção. Nem estou falando de heads, hein? Estou falando de funções de segunda e terceira linha. Porque sem eles, a máquina não funciona. Se você não tiver um assistente de direção extremamente preparado, que faz a interface entre o artístico e a produção, e que pode preparar a próxima cena e não haver nenhum atraso, só em não estar a cena preparada, isso já causa um prejuízo enorme na produção, atraso na equipe e prejudica toda uma equipe de 200 pessoas que estão ali no set. Muito bem. Se pudesse voltar no tempo, João, há algo que faria diferente na sua carreira? Sempre a gente sempre reflete sobre coisas que poderíamos fazer diferente. Isso sempre. Escolhas, né? Caminhos, né? Então, acho que você sempre pensa que poderia fazer diferente. Acho até importante pensar isso. Se você pensar que, não, eu faria tudo igual, você deve ser um chato de galocha. Agora, por falar em sonho, qual é o seu sonho louco de produção ou direção que ainda quer realizar? Eu ainda gostaria de realizar 2 coisas, na verdade. Uma é um filme que pudesse ter a mesma paixão quando eu tive na época que eu fiz o Besouro e que pudesse galgar
um grande público, sabe, para que realmente fosse falado não só no Brasil, mas no resto do mundo, pudesse criar quase um blockbuster mesmo, poder fazer isso, e ao mesmo tempo tivesse a qualidade artística de ser, por exemplo, nomeado a um Oscar. Isso seria meu grande sonho. E que tal uma superprodução onde todo mundo cumpre o orçamento? Para você também seria um sonho? Com certeza. Com certeza, isso é fundamental, na verdade. Eu acho que isso é que todo mundo deveria estar mirando, ser o norte, ser assim, olha, eu tenho que fazer uma superprodução, mas tem que ter a qualidade que precisa ter, mas está tudo cumprido do orçamento, as previsões todas cumpridas. E é aquilo que a gente sempre fala, sabe? Uma das coisas muito importantes numa empresa, e isso vale para qualquer empresa, e no lado nosso audiovisual, é a entrega. Então, as pessoas, não adianta vocês querem fazer a coisa mais incrível do mundo, mas não entregar. O não entregar é você atrasar tudo, não cumprir cronograma, não cumprir nada. Então, com isso, você está sendo péssimo, na verdade. Não adianta nem se a obra, se olhar, mas a obra até que ficou bonita. Não adianta, você não entregou. Então, a entrega é fundamental, fundamental. O que é que ninguém sabe sobre o cineasta, produtor executivo, João Daniel, por trás da história de sucesso e que vamos saber agora? Eu acho que eu sou um ser humano, muito ser humano. Isto é, eu tenho o meu lado de pessoa que ele se sobrepõe um pouco ao lado executivo e profissional. Então, assim, eu não consigo separar completamente a pessoa do executivo, né? Não consigo separar totalmente isso. Eu acho que eles podem conviver desde que a pessoa não atrapalhe o executivo e o executivo não atrapalhe a pessoa. E se eles andam lado a lado. Exatamente. Multiplicando o outro. Isso. O que é que você diria para o João Daniel, 20 anos atrás, se pudesse, olhando para esta câmera? Confie e siga em frente. Por que você é a pessoa ideal para assumir esta vaga de CEO no meu lugar, na minha empresa PJ Group? Eu acho que eu tenho capacidade de gerir esse número incrível de funcionários que você tem, essa empresa tão bem sucedida que você tem. E segundo, dando tudo certo, eu espero você me convidar para tomar um vinho da sua vinícola, para eu provar que eu sou muito amante do vinho. Vamos conversar caso você não fique com a vaga, mas eu estou interessado aqui também, porque eu sempre gostei de atuar. Falam que eu tenho um perfil de Clark Gable, né? De Martin, né? O cabelo ali. E eu sempre quis fazer uma coisa diferente no cinema, na publicidade. Eu queria saber se a PJ entrasse para apoiar como incentivadora desse projeto, você poderia ser o protagonista de um filme, né, que falasse da história do executivo, do filho mimado pelo pai, porque eu já nasci em berço de ouro. Meu avô? Não. Meu pai um pouco melhor. E a gente vai conversar sobre isso. Eu tenho já um roteiro na cabeça. Tá bom, querido? Excelente, tá fechado. Tá fechado? Espera aí que vamos falar de orçamento. Você também é produtor executivo. Eu não esqueci. E assim finalizamos mais uma cinéfila entrevista do Festa da Firma Podcast, aqui com o João Daniel, cineasta, produtor executivo nacional com mais de 40 anos no mercado audiovisual. E você aí, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Vai lá, nos segue no TikTok, no Instagram, estamos também no X, no Facebook, para você que não quer ver, porque nós estamos no YouTube, estamos também lá no Festa da Firma Podcast, vai lá, se inscreve no canal, já ativa as notificações lá, o sininho, aquela coisa que você já sabe. Mas você pode também nos ouvir no Deezer, no Spotify, no Google, vai lá, participa, compartilha. Muito obrigado mais uma vez e um forte abraço do PJ.